Oi, tudo bem? Eu sou a Lavs e sejam bem-vindos ao meu mundinho. E é com essa carinha de sono que eu vou falar sobre alguns livros com vocês, tá bom? Hoje eu estou com algumas preocupações que eu meio que não tenho muita informação pra me acalmar e me deixar mais tudo bem, eu sei das coisas. Porém, eu estou aqui fazendo esse vídeo porque eu me comprometi com vocês em Vlog Everyday April todos os anos, então cá estou. E esse vídeo vai ser um pouco mais breve, eu espero, né? Porém, eu vou falar sobre 2 livros que eu li ultimamente e que foram muito legais e que foi uma experiência muito boa, porque eu acho que esse é o meu modo agora de atualizar vocês sobre as leituras, porque eu tô lendo muito mais tranquila, de boa, relaxa, sabe? E eu não tô mais com aquela, tipo, meu Deus, preciso ler, sabe? Eu tô mais respirando fundo, tranquila. Porém, eu tenho que atualizar vocês pra vocês ficarem sabendo do que eu tô lendo e vocês se basearem no de onde que eu tô tirando as coisas que eu falo por aqui, entendeu? Cafezinho? É o seguinte, eu li O Milagre da Vida. É a história de um cara que ele sofre um acidente, ele leva um tombo de jet ski e, tipo, ele bate a cabeça na água e ele diz que foi uma dor absurda, que pareceu como se ele tivesse batido a cabeça na parede. E ele disse que ele tomou todo tipo de medicamento depois disso para tentar melhorar da dor que ele estava sentindo, não conseguiu. Então ele resolveu ir no médico e ele descobriu que estava com câncer. Só que era um câncer que foi descobrido muito cedo. Tipo, eu acho bizarro essas situações que, tipo, a pessoa sofre um trauma e isso faz com que ela descubra uma doença mais cedo e faz com que ela possa tratar antes que seja incurável. E, tipo assim, foi muita sorte, apesar dos pesares, né? Foi muita sorte dele ter descobrido cedo. E, tipo, nisso, ele ficou devastado, sabe? Tipo, descobrir uma doença dessa é sempre uma coisa devastadora. E, tipo assim, a médica dele falou, tipo, ela pegou e falou assim: olha, a gente consegue dar uma esquivada, só que a gente vai ter que começar o tratamento já e tal, não sei o quê. E ela indicou um livro pra ele, que esse livro foi muito importante, porque ele trouxe muitas reflexões, tipo, tanto em questões de, tipo, você mudar de vida pra sempre, quanto em questões neurológicas. E assim, foi uma coisa cabulosa pra ele, foi marcante, sinceramente. E nisso que ele começou a ler esse livro, ele acabou percebendo que ele tinha que mudar algumas coisas, tanto na questão de pensar dele, quanto na questão de agir na vida, sabe? Tipo, ele precisava ser uma pessoa mais desprendida da amargura e de algumas coisas que estavam fazendo mal a ele. Percebendo como que ele não estava estimulando os neurônios dele o suficiente para que ele não fique estagnado numa rotina de erro, sabe? Que a vida é circular, a vida é circular. Só que se a gente der uns pequenos desvios na vida, a gente vai fazer com que ela seja circular de forma, tipo, que você tá evoluindo como pessoa, entendeu? Tipo, você tá agindo, refletindo sobre si, alterando o que precisa ser alterado e continua nesse ciclo, sabe? Você consegue evoluir como pessoa. E aí ele fala toda a questão neuronal que fala sobre isso e como é importante a gente treinar essa parte do nosso cérebro e estimular ele a fazer coisas novas, a mudar coisas, a mudar, tipo, se você tem que, sei lá, ele falou, um cara que, por exemplo, tem que buscar leite num lugar todo dia. Ele faz um caminho diferente todos os dias. Por quê? Porque assim ele consegue estimular o cérebro dele a ver coisas diferentes, a experienciar coisas diferentes. Tipo, no caminho ele pode, sei lá, ver pássaros. Aí em outro ele vê macacos. Em outro ele vê frutas. Em outro ele, sei lá. Enfim, vocês entenderam? E, tipo assim, eu achei super importante porque essa mensagem foi muito boa pra mim, eu gostei muito. E, tipo assim, é uma história tão verdadeira que, tipo, a gente pensa assim, nossa, não é possível que essa história não é real, sabe? Mas, enfim, passou uma mensagem tão linda sobre a vida. E desde o início do livro já fala sobre aquela coisa que foi o que eu falei pra vocês, que foi o que eu até escrevi no meu caderninho, que eu falei bem assim, a morte é uma coisa constante na nossa vida, a gente morre todos os dias para ser pessoas diferentes, para ter uma segunda chance.
E, tipo, a gente tem que entender que é uma coisa normal, que é uma coisa da vida, sabe? E, tipo, é importante a gente estar em constante evolução. E, tipo, esse livro foi muito bom pra mim por causa dessas mensagens incríveis e por causa do final que foi, tipo, esperançoso, sabe? Tipo, deixou um pouco pra interpretação depois do que acontece, sim, mas ao mesmo tempo não. Tipo assim, um pouco ficou pra interpretação e o resto não, mas enfim, vou falar sobre o outro porque o nosso tempo tá curto, tá bom? E o livrinho que eu terminei hoje foi O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. E, tipo assim, se eu soubesse que esse livro era tão, assim, confortável, gostoso de ouvir alguém narrar pra mim, eu já teria ido atrás do audiobook antes, porque eu tinha achado esse audiobook, porque me indicaram muito nas redes aí, eu fiquei assim, deve ser bom, né, vamos lá. E tipo assim, eu comecei e é tipo muito confortável, sabe, é como se fosse uma pessoa fazendo monólogo sobre a própria vida e falando de uma forma muito íntima com você, sabe, como se estivesse falando com um amigo, sabe, usando gírias e afins. Tipo assim, o jeito que ele é escrito é tudo muito bonito, sabe, tipo, é uma escrita muito confortável, sabe? É como se você estivesse do lado da pessoa e a pessoa estivesse falando sobre tudo da vida dela. Mas enfim, uma experiência maravilhosa. E tipo assim, eu vou contar agora um pouco sobre a história. A história de um adolescente. E tipo, ele passou uma vibe muito Quem é Você, Alaska. Não sei se por causa do contexto ou a época que foi escrito, mas assim, me passou muito esse contexto. Mas enfim, esse contexto não, essa vibe. Continuando. Conta a história desse adolescente que ele tá passando por alguns problemas, ele foi expulso da escola de novo e ele tem alguns conflitos com os amigos dele, ele tem conflitos com a família dele e ele tem conflitos consigo mesmo, tipo, dá pra ver que é uma pessoa que tá sofrendo, sabe, tipo, eu também senti essa vibe de sofrimento, eu senti como se fosse o livro A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, porque na Redoma de Vidro a gente sente que é uma pessoa tão jovem que tá passando por coisas terríveis, sabe? Tipo, tá com um sofrimento profundo e tá tentando preencher esse sofrimento com alguma coisa. E foi o que aconteceu nessa história. Tipo, é uma história toda muito sentimental, sabe? E, tipo, acaba com um final que a gente meio que tem que interpretar o que a gente acha, o que a gente interpretou daquele final, daquela história, o que aconteceu na nossa cabeça. E, tipo, ele fala muito sobre ele se sentir num campo de centeio e ele sendo o apanhador do campo de centeio, porque ele se sente, ele imagina muito ele estando na beira de um penhasco num campo de centeio, com um monte de crianças brincando em volta dele, e ele, tipo, sendo a pessoa que apanha as crianças do penhasco, se elas estiverem correndo pra direção do penhasco sem querer, enfim. Passa toda essa vibe, sabe? E, tipo, é tudo muito sentimental, você consegue se colocar tanto no lugar do... Só de falar, eu tô com um aperto no peito. Mas enfim, você consegue se colocar tanto no lugar do personagem que você se sente muito próximo dele, sabe? E a gente fica se questionando o tempo inteiro porque ele faz as coisas que faz, mas tudo é um grande reflexo de como que ele tá infeliz com a vida dele e consigo mesmo, que ele, tipo, não consegue se prender a nada. Tanto ele não consegue se prender em lugares da escola, tipo, estudando, não consegue se prender, sabe? Esse livro, ele tem um jeito de te prender, uma escrita tão, sabe? É como se alguém estivesse se derramando pra você. Tipo, é muito visceral. E, tipo, eu achei sinceramente incrível. Leiam O Apanhador no Campo de Centeio. Leiam O Milagre da Vida, porque os dois foram livros muito marcantes que, tipo, pegou no fundo do meu coração e fiquei assim, nossa, eu me sinto melhor. Tipo assim, eu me sinto melhor na questão de, tipo, eu estou certa em querer estimular ao máximo o meu cérebro pra ele não parar em nenhum momento, porque ele não gosta de ficar parado, porque ele não gosta de repetir coisas. Enfim, eu estou certa em pensar dessa forma e também a gente tem que entender que algumas fases da vida são tão devastadoras pra nós que a gente fica perdido. Tipo, a gente não consegue se prender em nada, não consegue se conectar a nada. Tipo, a gente fica vazio de si algumas horas assim. E, tipo, é importante a gente reconhecer esses momentos que a gente tá assim e saber como seguir em frente. Porque, tipo, quando a gente tá assim, a gente só pensa assim, nossa,
E agora, o que será de mim? Só que a gente tem que entender que quando a gente tá assim, a gente tá tão vulnerável a ponto de se colocar em situações péssimas pra sentir alguma coisa, nem que essa coisa seja desconforto, sabe? E tipo assim, é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo na nossa vida, porque é um ciclo vicioso, sabe? De quando você entra nessa de, tipo, você colocar em situações ruins pra sentir dor, porque você acha que merece, porque você acha que é o que faz sentido pra você, porque você não tá sentindo nada, é difícil de sair. Eu falando como uma pessoa que já fez isso muitas vezes, eu sei, é difícil de sair desse ciclo, porém, é importante, sabe? E eu gostei muito dessa escrita porque me trouxe muito o que Quem é Você, Alaska me passou e o que a Redoma de Vidro me passou, sabe? Tipo, foi uma coisa muito marcante, muito profunda e eu gostei bastante. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gravei ele, tipo, o mais rápido possível que eu poderia. Eu tive que regravar algumas partes porque o meu microfonezinho tinha descarregado. E eu não gosto de... eu tô aprendendo a gostar de usar ele. Tipo, agora eu não gosto mais de não usar ele porque ele fica com um áudio muito bom. Ele é tipo assim, ele é um microfone muito sensível, sabe? Então eu tenho que falar baixinho. E isso já dá uma acalmada nos meus ânimos. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Esse foi o Veda número 10, se eu não me engano. Sim, número 10. Espero que estejam gostando desse Veda. E tá sendo muito divertido pra mim gravar. E eu tô tentando evitar ao máximo gravar, tipo, vídeos jogando. Não só porque eu quero fazer mais um vlog mesmo do que só vídeos todo dia, mas também porque eu tô gostando muito de falar com vocês sobre coisas da vida e sobre o que anda rolando assim na minha cabecinha. Vou finalizar esse vídeo falando uma frase aqui do Fyodor Dostoiévski, porque eu acho muito importante refletir sobre algumas coisas da sociedade e esses filósofos que eu gosto muito são os que mais falam sobre essas coisas, tipo Maquiavel. Eu adoro Maquiavel, ele fala umas coisas assim, tipo, e é bizarro que ele viveu muitos séculos até, eu acho, não sei se faz século, mas assim, ele viveu muito tempo atrás em que o contexto era totalmente outro e a gente percebe o quanto que a gente é circular porque a gente repete as mesmas coisas. Enfim, ele falou bem assim, o Fyodor Dostoiévski falou: a melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está preso. É com essa frase que eu finalizo esse vídeo. Espero que tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem e reflitam sobre isso, porque é uma reflexão muito cabulosa sobre como a gente se coloca em locais que a gente não sabe que está sendo uma prisão. Só que a melhor maneira de se manter um prisioneiro sem escapar é mexer com a cabeça dele para que ele pense que não está preso. Ou seja, você está preso ou você está livre? Conta aqui pra mim.